Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que pode ser a próxima tendência no mercado cervejeiro. Que pode ser a galinha dos ovos de ouro, que pode ser a tábua de salvação, que pode, quem sabe, alavancar o nosso mercado artesanal para alcançar mais paladares e públicos. Para falarmos sobre a Titia contemporânea, esse elixir cheio de promessas, estamos com o desbravador dos sete mares, o manezinho da ilha, o nosso grande amigo Diego Simão. Ele que dispensa maiores apresentações aqui, porque já esteve conosco em vários programas, mas ele é o pai da coisa linda, é o pai da manipoeira e agora é o pai brasileiro da Titia contemporânea. Enfim, antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Iris Space, Cervejaria Ussá, Prússia Beer, Viveiro Vandenberg e The Beer Agency. Agora sim, Diego, dá um alô pra galera reconhecer a sua voz. Oi, galera. Diego aqui, futuro líder de participações em podcasts. Vou retomar o meu lugar no primeiro lugar lá. Bem-vindo, meu querido. Eu tava até com saudade de falar com você, mas assim, essa posição de líder, você e a Bia tem um lugar que é o lugar de que hackearam o sistema quando criaram o Encontro Selvagem. Então, vocês hackearam o sistema, tá? Seja bem-vindo, eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Dengue da turma da Titia. Nossa. Quando a gente achava que não podia piorar, ele vai lá, você é mais um praga mesmo, né? É, tá. Eu pensei várias vezes, mas na última vez eu já fui o transtorno. Eu falei, vou pegar bom. leve comigo mesmo, na minha autoaceitação de mim. Vamos ter autocompaixão, isso aí. E a gente bate esse papo aqui tomando uma cerveja. Eu quero saber, Diego, o que você vai beber por aí? Porra, vou abrir agora, bem lembrado. O que eu vou tomar? Deixa eu ver se vai dar o barulho aqui. Vou até botar perto aqui do microfone. Ouviu, não? Não. Ah, Ainda bem que não sou só eu. pô, altos microfone bonitinho aqui e tal. Mas então, estou tomando uma frutilhada de goiaba com erva doce e anis estrelado, que é uma Titia com frutas. Então hoje estou aqui fazendo jus ao episódio. Olha ele, veio preparado. Muito E bem. você, Lud, veio preparado? O que você vai beber? Eu vim preparada pra seguir me hidratando, tá, gente? Eu tô aqui na minha aguinha e ficarei assim por algum tempo. Então, me aturem, me amem. Tá ótimo, tá ótimo. Faltou até dizer, né, que essa daqui é a cerveja colaborativa que foi lançada, né? Entre a Coisa Linda e a Kairos, e vai ter em garrafa e tudo mais. Ganhou medalha já. Agora, como é que pode também? Nem mal foi lançado e ganhou medalha lá no Brasileiro e tudo. Você é muito lobista, né, cara? Por que lobista? Helgov das cervejas. Como eu vou ser lobista, cara? Tu é lobista. Vamos, para de bagunçar o programa dos outros. Vamos seguir a pauta da amiguinha. Ai, meu Deus. Ela fica nervosa. E você, dengue praga da turma da Titia, tá bebendo o quê? Eu vim também temático, porque eu também vou beber uma Titia. Ah, peguei vocês de surpresa, eu vou beber a Lago Titia. Que pariu, quando eu achei que ele não pudesse piorar. Lagutite. Aí a do filho da mãe sai. Puta que pariu. O que não é pra falar? Pavão. Por quê? Eu curti fefa. Pavão. Tá bom então, desculpa. Puta, molhou tudo, caralho. Aí o castigo veio a cavalo também, hein? É, bem feito aí, ó. Se você gosta do nosso conteúdo e ainda se identifica com a gente, considere apoiar o Surra de Lúpulo através do site apoia.se/surradilúpulo ou compre uma camiseta na nossa loja.surradilúpulo.com.br. Mecenas ganha conteúdo exclusivo toda semana, participa do nosso grupo de WhatsApp e sorteios de brindes insanos. Se a grana está curta e você ainda não ama tanto a gente assim, outro jeito de ajudar é seguindo a gente na sua plataforma de streaming preferida e dando aquelas 5 estrelinhas
estrelinhas no Spotify ou Apple Podcasts ou na plataforma que você escuta. Isso ajuda muito na distribuição dos episódios. E aproveita e compartilha o programa com a galera que gosta da coisa linda, que gosta de cerveja, que não faz ideia o que é uma chicha. E espalha, ensina, espalha a palavra. Vamos lá, Lud? Bora, filha. Contigo mesmo. Me desconcertou esse negócio que aconteceu com a cerveja aqui. Meus amigos, mas é claro, tu fica saracuteando com a cerveja, tu tá achando que a cerveja é coqueteleira, meus amigos. Tchá, 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 porra! Eu fiquei Tite. Fiquei titia da vida. Vai, caceta. Pra gente começar, Diego, vamos lá. Vamos começar um pouquinho. Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Conta pra gente o que é a chicha. Bom, a chicha, ela é a bebida, ou vamos dizer assim, a cerveja das Américas, né? Vou começar já falando isso logo de cara, porque a chicha é uma bebida fermentada de milho e geralmente ela é feita de malte de milho, né? E ela surgiu, para tu ter ideia, os primeiros indícios dela que estão associados a potes, né, e ânforas, né, que foram descobertos e fizeram análise bioquímica e tudo mais, datam de quase 7.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo. Caralho. Então a gente tem aí uma bebida que é feita há muito tempo nas Américas, com um tipo de vegetal, né, aí vamos dizer um cereal, né, que é o cereal sul-americano, que é o milho. E ele existe desde essa época, né? Então, é uma bebida que se desenvolveu nas Américas de uma forma, vamos dizer assim, homogênea. Em quase toda parte onde havia milho, havia chicha. Mas óbvio que é necessário falar, né, que nem sempre o nome era chicha. Tinha vários nomes, porque existiam vários povos originários com várias linguagens, né? Mas sempre, assim, uma raiz muito parecida, né? Que deriva da palavra maíz. Só que a partir do momento, né, que começou a ter a invasão espanhola, a chicha, esse nome que é principalmente usado nos Andes, ele ganhou destaque por conta da colonização espanhola, que resolveu usar essa palavra para denominar todas quase as bebidas fermentadas que existiam sendo feitas pelos povos originários. Tanto que existe uma confusão enorme de nomes. Tanto que o próprio aluá, por exemplo, que hoje a gente associa com uma bebida fermentada de abacaxi, ele, no século XVII, era associado às bebidas fermentadas de milho. Então, os nomes, né, variavam, né, conforme as populações, mas basicamente, quando a gente está falando de chicha, hoje, no sentido moderno, a gente está falando de uma bebida fermentada de milho malteado, tá? Tem muita gente que, quando faz a lembrança da chicha, lembra do programa da Dogfish Head, que era em busca de diferentes tipos de cerveja, mas no fim, né, ele pegou um exemplo que era uma exceção. Hoje, academicamente, se sabe, pelo acompanhamento de produções no interior do Peru, Equador, Colômbia, diferentes países sul-americanos, isso incluindo o Brasil, principalmente na parte da Amazônia, que essa bebida geralmente ela é feita com um milho já malteado, né? E essa que é mascada, cuspida e tal, é uma exceção ao processo, né? Hoje em dia mais se encontra isso. Então a chicha é isso, né? É uma bebida sul-americana que está aí há muito tempo esquecida e que vale esse resgate por parte de nós brasileiros, né? Porque principalmente nos países andinos a gente já tem um movimento mais consolidado sobre, vamos dizer assim, reinterpretar, né, reerguer a chicha como uma bebida local, como uma cerveja local, né? Então é um movimento que já tem vários expoentes, incluindo a Victoria Brewery, né, que veio dar aula pra gente aqui no Brasil neste ano, né, durante a Semana Selvagem desse ano. Enfim, antes de tudo é um resgate histórico e um resgate da nossa identidade. Chicha é América do Sul. Legal. A primeira coisa que me ocorre antes de fazer a próxima pergunta, que eu acho que é importante trazer, e fazendo uma contraposição do programa que a gente gravou com o João Daniel, sobre a história da cerveja na civilização, você falou que existem indícios da chicha há 5 ou 7 mil anos atrás. 7.000 anos atrás. Tá, beleza. Cara, isso é muita bizarrice, assim,
Eu nem sei, eu fiquei um pouco atordoada, assim. Eu acho que a gente tem essa coisa realmente do apagamento histórico do que a colonização significou pra gente, né? Então, juntar esses caminhos, né, refazer esses passos para entender o que aconteceu é muito importante. E até entender que muda um conceito de pensar que, de repente, a cerveja foi descoberta onde ela foi descoberta. A gente pode falar que, e eu acho que seria mais correto falar, é porque a gente sempre fica naquela questão de vamos ranquear tudo. Aonde foi a primeira cerveja, onde foi não sei o quê. Isso é um costume ocidental extremamente desagradável, para falar a verdade. Mas a questão é que a gente pode ver que em diferentes civilizações houve diferentes desenvolvimentos quase que simultâneos do conhecimento sobre as bebidas fermentadas. E isso se deve a um fator que é muito comum a todos, que existe quase que um consenso na comunidade acadêmica, que quando tu faz a domesticação de um certo alimento e passa do deixar de ser nômade para ser sedentário e tá colocado em algum lugar, tu transforma a comida que tu tá plantando, né, de forma já, vamos dizer assim, planejada, tu precisa armazenar. E uma das primeiras formas de se armazenar o alimento é fermentar esse alimento. Então, assim, é uma coisa meio que natural acontecer, que após a domesticação de certo alimento, ele vai tentar, através, né, de fermentação ou fabricação de farinhas, etc., a conservação do alimento, para que ele não tenha que toda hora estar coletando, ou que ele possa guardar para comer numa hora mais tarde. Então, essa situação de, tipo, puta, olha só, parece que tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo. É porque a agricultura, ela surgiu quase que ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo. Então, a gente observa que as bebidas fermentadas, de forma geral, e se tu for olhar para a datação de quando se começou a ter o vinho, é quando eles domesticaram a plantação do vinho ou coleta do vinho e deixaram aquilo fermentar. Da uva. Da uva, e ela fermentar, se transformar em vinho, né? Então, existe, assim, diferentes indícios da onde começou ou aonde tem os primeiros indícios de bebidas fermentadas, mas tudo isso está vindo muito agora à tona, e principalmente na América do Sul, e eu acho que a gente não precisa se achar, vamos dizer assim, apagados, mas eu acho que por conta, né, do próprio formato de transmissão do conhecimento dos povos originários da América, onde não se contava muitas vezes com, vamos dizer assim, uma língua escrita e tivesse passando isso para frente, somente agora com a arqueologia, se utilizando de metodologias de identificação por espectrometria de análise de potes, né, ou, né, de cerâmicas, é que tu consegue analisar quais são os compostos que estavam ali naquela cerâmica. E aquela cerâmica vai te revelar, através da análise genética ou bioquímica do que estava ali dentro, do que eles estavam fazendo naquela época. Então, os indícios agora, com essa tecnologia que a gente tem hoje, que a gente pode indicar com boa parte de certeza que 5.000 anos antes de Cristo, eles estavam fazendo tite. Por quê? Porque a composição bioquímica é isso. Então, mas obviamente também tem isso, né, Lúdia? A gente tende a ter um apagamento histórico por conta das políticas educacionais brasileiras que por até pouco tempo atrás, e tu é de uma geração que eu também sou dessa geração, que se falava que o Brasil foi descoberto há 500 anos atrás. E não, né? Tem população aqui há 25.000 anos atrás. Então, várias coisas que a gente está vivendo um tempo de mudança. E a gente tem que saber, eu acho que talvez olhar para essas informações que estão chegando para a gente agora e saber reinterpretar, né? Tipo, tudo isso e valorizar. Principalmente, eu acho que receber e valorizar. Então, acho que fazer Titia, por exemplo, é valorizar esse momento histórico que a gente está vivendo. Fazer só um comentário até em cima disso. Eu acho que tem este ponto que vocês já falaram, que é isso, a Revolução Agrícola não foi um privilégio ou algo específico de uma região. Em tal lugar, os sumérios lá, que é o que a gente normalmente estuda do nascimento da cerveja, né, há 6.000 anos antes de Cristo, os sumérios, lá na Mesopotâmia, eles foram os primeiros a serem sedentarizados. Não, isso estava acontecendo no globo todo. E aí começa a acontecer e tudo bate a mesma data, né? Quando você olhar aí, a Tite há 5.000 anos antes de Cristo, o Sumério 6.000 anos antes de Cristo, 1.000 anos numa velocidade de evolução tecnológica daquela época é nada. Mal se cria novas ferramentas. É pouquíssima coisa se a gente olhar a comparação de velocidade de tecnologia de desenvolvimento, porque não tinha escrita, porque não tinha facilidade de comunicação. Quem inventava num canto não passava para frente a outra invenção, então não tinha conectividade. Não, e tu sabe outra coisa que é muito, que dificulta muito também essa questão, é que até tem um outro podcast que eu sempre posso dizer aqui que eu gosto muito de ouvir, que é a História Americana. Outro dia eles fizeram um episódio sobre
a Amazônia enquanto berço da tecnologia das civilizações da América do Sul. Uhum. E está se formando um consenso na área acadêmica que dentro da floresta amazônica era uma área de desenvolvimento tecnológico muito grande, porque a boa parte da tecnologia, né, de potes, de cerâmica, se desenvolveu primeiro na Amazônia para depois passar para o resto da América. Né? E ao mesmo tempo, se há indícios, né, que a domesticação do milho foi simultânea na América Central e na Amazônia, né, principalmente na área do Acre. E até se especula que o milho ele saiu dali para aí expandir para o resto, né? Mas eu tô falando isso porque historicamente, para tu analisar o que aconteceu na Amazônia é muito difícil, porque por tu ter uma floresta muito densa, é difícil tu chegar numa floresta e fazer arqueologia como tu faz num deserto. É mais fácil, as coisas estão lá tudo aparecendo, né? Então aqui não, tu tem que, tipo, fazer uma pesquisa que é muito mais árdua, mais difícil. Então a gente tá, assim, agora descobrindo a nossa história, né? Ia se aprofundando nisso, né? Tanto que, né, tu tem várias civilizações que sumiram, né? Durante esse período aí de 7.000 anos que a gente tá citando. E só agora tá se começando a ter, porque agora que tá se interpretando também vamos dizer assim, a linguagem que eles usavam e tudo por aí vai, né? Então assim, discutir o porquê que a gente tá sumido na história, mas é importante ver, no final, que a história da cerveja ela não acontece na Europa somente, né? Ela acontece também na América do Sul ou nas Américas de forma em geral, né? Legal. Eu acho que é importante trazer a perspectiva que o Leandro construiu, que você tinha trazido, e que estavam acontecendo as mesmas coisas ao mesmo tempo em vários lugares, entendeu? Então a roda foi inventada 999 milhões de vezes. Uhum. Cada uma no seu lugar, cada um tendo uma ideia. O fogo foi descoberto 39 milhões de vezes. Então é isso. Nada se cria, tudo se copia. Bora para a próxima pergunta. Seguindo nesse passo, né? Então vamos lá caracterizar o que é essa Titia contemporânea, né? E aí você já começou a falar um pouquinho de onde surgiu a ideia do resgate, aí a gente elabora isso um pouquinho. Então, primeiro conta pra gente o que é esse conceito da Titia contemporânea e esse resgate. Olha, é importante a gente falar que os louros disso tudo a gente deve dar ao pessoal da América Andina, né? Tanto Equador, Colômbia, Peru, tem um movimento muito legal de retorno do uso do milho na produção da cerveja, né? Porque o uso do milho já aconteceu em diferentes partes da história da cerveja, inclusive nos Estados Unidos, com a Kentucky Common, que na descrição histórica dela era o uso do malte de milho era comum e por aí vai. Mas a questão toda é que isso tudo sumiu e agora está reaparecendo. Então, é bom dizer que esse retorno à Titia, o desenvolvimento da Titia contemporânea, ela pertence ao pessoal ali da América Andina. E a gente está chegando um pouquinho atrasado, nós, Brasil, né, no caso. O ano de 2022, eles fizeram um encontro via internet para falar sobre a Titia, como produzir cervejas com milho. Né? Eu participei desse encontro, inclusive, virtualmente, obviamente. E lá, tipo, comecei a ter contato com o que eles estavam fazendo, né? Então, já a partir dali, comecei a conversar com vários colegas sul-americanos, né? Para entender o que eles estavam fazendo, o que eles não estavam fazendo, né? Porque desde 2020 eu já estava tratando de fazer milho para fazer a Titia, né? Mas me faltava o conhecimento de produção. Então, é muito legal olhar, por exemplo, o trabalho da Victoria Brewing, né, ou Victoria Titia Beer, né, que eles estão dando o nome agora da cervejaria deles, que há algum tempo eles estão adaptando técnicas para se fazer algo que seja inspirado na Titia, mas não seja Titia, porque tem certas coisas aqui que a gente tem que respeitar, principalmente a questão da tradicional Titia, como é que a Titia tradicional é feita. E a Titia tradicional é feita de uma maneira que a gente, no mundo da produção das cervejas artesanais, é complicado de fazer. Porque o processo tradicional de produção de Titia é só com milho, né? Claro, às vezes tem outros cereais também, mas tem Titias que são sem nada, então é só o milho. Então ele vai ter um rendimento de malte menor, porque tem falta de enzima, e por aí vai, né? Mas a Titia tradicional, quer dizer, a Titia contemporânea, o que é isso? É uma forma de adaptar vamos dizer assim, as produções de Titia tradicional ao mundo da cerveja artesanal contemporânea. E por isso que a gente falou em Titia contemporânea, porque ela não é moderna, ela é uma questão que não quer ser superior, mas é só mais uma releitura da Titia. Então a Titia contemporânea, ela vem no sentido de olhar para as técnicas modernas, por exemplo, pelo uso do lúpulo, né? Não se usa na Titia
tradicional, né? Então se usa outros tipos de ervas e frutas e tudo mais, e a chicha contemporânea já vai para o viés, né, de aproveitamento melhor de mosto, olhar para as enzimas, variação de pH da água. A gente, por exemplo, na produção da cerveja colaborativa que a gente fez com a Kairos, por exemplo, a gente fez uma Kettle Sour. A gente não fez nenhuma cerveja selvagem nesse primeiro momento. Então essas releituras, né, que começaram ali pelo Chile, Peru, Colômbia, Equador, a gente está trazendo agora para o Brasil. Trouxemos, inclusive, o pessoal do Peru para ensinar vários cervejeiros brasileiros que agora, nesse momento, já está se organizando o segundo pedido de malte de milho. E provavelmente no ano que vem a gente vai ter mais ou menos umas 20 cervejarias brasileiras produzindo chicha já. E cada um vai dar a sua leitura de como fazer, né? Então, como o pessoal da chicha peruana ensinou a fazer, eu já modifiquei um pouco o processo. Lá eles fazem uma acidificação longa, em barril e tudo mais, enquanto eu fiz uma Kettle Sour. Também estou levando para o barril de madeira, mas após o Kettle Sour. Então, a gente está começando a fazer uma movimentação um pouco maior e aí também vale a pena dizer que quando o Brasil entra no jogo, o jogo muda, né? Porque, bem dizer, né, não tem produção industrial de malte de milho na América do Sul. Então aqui a gente já botou uma maltaria para fazer esse processo, né? Então a gente está falando em produção de malte em toneladas, né? Então já estamos mudando um pouco esse jogo, né? A quantidade de cerveja produzida, só a Coisa Linda já produziu 4.000 litros, né? E isso para o pessoal do Peru produzir é muito difícil, porque eles têm que maltear na mão de forma artesanal. Então eu prevejo aí que a gente vai ter uma produção bem, claro, já comparativamente ao que é feito na América do Sul, agora a gente vai expandir muito a produção e as experiências produtivas que a gente vai ter com esse conceito de chicha contemporânea, né? Mas ainda podemos dizer, né, Lud, que nem o próprio conceito está fechado, porque tipo, a gente não tem bem definido o que é uma chicha contemporânea ainda, né? Uhum. Então acho que é tudo um desenvolvimento que vai acontecer nesse próximo ano aí. Perfeito. Vamos soltar o áudio da Carla, Leandro? Vamos. Pra gente conhecer um pouquinho mais da história do que tá rolando lá no Peru. Carla Cisneros, então, da Victoria Chicha Beer, que o Diego já citou aqui, que mandou pra gente a participação. Hello, hi, this is Carla from Peru. Thank you very much for your interest in our project Victoria Chicha from Cusco here in Peru. Well, regarding the potential of chicha beer as a product in Peru, I think it's a very, it's new, it's a new trend. There are many breweries here in Peru that are experimenting with chicha and with corn, different types of corns. We have many variations in Peru. So I would think that from the side of the producer, from the brewer, there is a lot of interest. Anyhow, the market for artisan beers or craft beers is very small here in Peru. We don't even have 1% of the market. So is there interest? Yes, there are from the producer. Is there interest in the consumer? It depends, because chicha beer, as it sounds, is not a style yet. So these different experimentations that the brewers are working on may be inspired on lagers, or maybe inspired on sour beers, or different fusions, between styles. So when we talk about sour beers, well, the market is even smaller. No? But there is interest in the public, yes, in the revalorization of the corn, the utilization of local grains in beer. Yes, so the public is very interested. When the flavor is sour, it's a bit more difficult. But yes, as well as when we have this boom of adding some quinoa, or other cereals in beer. So I think that there is a potential. Yes, in time, it's still very little, because our industry, the craft beer industry in Peru, is still very little, and the growth is very slow. So it is, but in a little scale. Legal.
Eu acho que é importante pontuar para a gente dar uma noção geral para quem está ouvindo a gente do que a Victoria falou, né? Ela fala que a cena no Peru ainda é muito pequena, 1% do mercado, mal sabe ela que a gente não sabe quanto é o nosso, né? Mas enfim. E que existe essa revalorização do milho, que foi um bocado do que você falou, tem estilos de cerveja que estão sendo fundidos, aí ela fala muito de sour beer, eu não sei como é que você não infartou, não sei como é que você não teve aí um treco e não desmaiou. Ela tá falando em inglês, né? Então tá tranquilo. Ah, entendi, tá certo. Enfim, então, ela acredita que exista o interesse do mercado, das cervejarias, mas que ainda é muito incipiente, é muito um começo, como você falou. Agora, talvez 2024 é um ano de desenvolver mais e fazer mais testes e botar mais gente para produzir, e com o Brasil plantando esse milho, malteando esse milho, a coisa pode acelerar, essa escala pode ser mais favorecida. Falei corretamente ou eu deixei alguma coisa escapar? Não, falasse tudo que ela falou, e uma coisa que ela falou também foi um pouco que fazer as cervejas com milho é um pouco também do próprio interesse do cervejeiro, né? Porque o cervejeiro é um bicho curioso, né? Então ele vê um lúpulo diferente, ele vê um malte diferente, ele quer experimentar, né? E quando a gente tá falando de algo que é extremamente diferente do que há hoje no mercado, porque, assim, é difícil, eu sempre acho muito difícil a gente falar no malte milho como algo novo, né? Porque, na verdade, ele não é, ele tá aí há 7.000 anos já. Uhum. Então, a gente só tá resgatando, né? Mas ele é algo tão peculiar pro dia a dia do cervejeiro, que ele se vê com vontade de testar. Então, a gente já criou um grupo de cervejeiros para trocar experiências sobre as produções de Titia que vão ser feitas agora no próximo ano, né? E o interesse é muito legal. Agora tem que, como ela falou, né? Tem que traduzir no interesse também do consumidor. Mas uma coisa que ela não falou e que eu sei que a gente eu conversando com ela em setembro, ela me falou, é que, por exemplo, ela tá exportando essa cerveja. Né? Então, tipo, ela não vende só no Peru, ela exportou para a Europa, ela exportou para a Itália, participou num evento, inclusive, sobre cervejas históricas. Então é muito legal, né, que eu acho que vai ser muito natural isso acontecer, de se ter vamos dizer assim, um interesse internacional sobre esse tipo de bebida, porque tu não vai ver isso sendo feito nos Estados Unidos ou na Europa, sabe? É uma coisa que é muito sul-americana. E por mais que se faça lá, ainda assim o estilo é daqui, né? E assim, às vezes a gente fica falando, né? Como ela falou, não tem um estilo ainda com esse nome, né? E às vezes a gente fica pensando, tá, mas da onde vai ser? Vai ser um estilo peruano? Eu acho, por exemplo, que isso deveria ser um estilo sul-americano, sabe? Porque o conhecimento dos povos originários não estava restrito a um país, né? Ou um limite nacional. Ele estava espalhado pela América como um todo, até a América do Norte, né? Então mas a América do Sul foi onde potencialmente mais se promoveu esse tipo de bebida. Então é interessante a gente pensar nessa maneira, né? De não ser um estilo nacional, mas de repente um estilo continental, né? Pensar um pouco diferente dessa forma. Mas o que ela fala é muito legal, né? Tipo, desse resgate, dessa fusão. Por exemplo, essa questão de fusões que ela falou, eu acho muito interessante. Até tem o pessoal da Mare, que é lá do Rio Grande do Sul, tá planejando fazer uma lager com o malte de milho. Por exemplo, né? Eu sei que o pessoal da Zapata já vai fazer a sua variação de Titia, a Trilha já lançou a sua, né? Então a gente vai ver diferentes produções aí pelo Brasil e até a gente vai lançar, vai assim ver isso chegar para os caseiros, né? Então o malte ele já vai, eu acho que em breve ser oferecido, né, para caseiros e daí começa outra história também. Então acho que é um redescobrimento e uma reinterpretação, né? Perfeito. Eu queria puxar, já que você até falou já da exportação ali do Peru lá para frente, né, lá para a Europa. Qual é o potencial comercial que você imagina na Titia no nosso país? E aqui vale pensar o seguinte: você já falou de alguns, né? Cervejeiro caseiro é um público-alvo interessado, curioso, que gosta de experimentar e fazer. Então existe um potencial comercial nessa camada. O consumidor de beer geek gosta de experimentar, é um experimentador de sabores, vai atrás, tal, parará. Mas, além das cervejarias artesanais, milho é quase uma palavra proibida quando se associa à cerveja. Sim. E aí, o que isso pode significar para cervejarias artesanais e para o consumidor comum? Será que a gente não está indo para um lado muito extremo, diferente? Eu acho que, assim, essa é uma resposta difícil, né?
E lembrando muito, né, do episódio com o Rafael Zig, né, onde ele fala que é muito interessante para as pequenas cervejarias olharem, né, para os nichos, e não, de repente, Uhum. para o mercado amplo, né, como um todo, né? E às vezes essa pegada de milho, ela pode ser traduzida de diferentes formas, né? Mas as primeiras formas muito vai ficar voltado para uma curiosidade e para uma cerveja ancestral, né? Então que tá olhando para a história, né? Então é um tipo de produto que ele carrega muita cultura em si. E ele já tem um talking point bem interessante, que é o resgate e tudo mais. Mas essa questão de falar que cerveja ruim é cerveja com milho, já é outro talking point que pode ser, na verdade, um ponto de partida sensacional, porque às vezes o pessoal já cansou de falar de cerveja artesanal e daqui a pouco, porra, vamos voltar a falar de cerveja de milho, vamos tacar fogo no parquinho e ver a galera se divertir falando de novo sobre cerveja. E eu acho que esse é um tipo de cerveja, e aí já entrando um pouquinho até na característica dela, que ela é uma cerveja que ela surpreende muito quem toma, porque ela tem um corpo muito baixo e ela é extremamente refrescante. E eu vejo ela como uma cerveja para competir, para entrar no lugar da cerveja de trigo alemã e competir com a Witbier também. Né? A Lud, a gente tomou essa cerveja junto, né? E ela pode perceber, assim, é uma cerveja que é para tomar litros. Né? E a gente teve um lançamento aqui em Floripa e a gente trouxe gente que não era do meio cervejeiro. E foi mais interessante ver a reação dessa galera que não era do meio cervejeiro do que em relação ao sommelier, porque o sommelier toma, ele já fica maravilhado por uma coisa que ele não espera. Uhum. É uma coisa, né, um conjunto sensorial muito diferente. Mas a pessoa que é tomador de cerveja mainstream, ele fica fascinado porque é uma coisa que também não espera, mas ao mesmo tempo é uma cerveja fácil de tomar. É extremamente refrescante. E ela, apesar de tudo, ela não é uma sour, né? Ela não é uma cerveja muito ácida, né? Porque a ideia aqui foi fazer uma cerveja que ela tem uma pegadinha de acidez, mas uma acidez muito baixa, exatamente para não afastar o consumidor. Porque a ideia aqui da acidez é só para dar refrescância. Porque ela não é para ser uma cerveja ácida, não é para ser uma cerveja complexa, não é para ser uma cerveja de exceção. Ela é para ser a cerveja para tu tomar no churrasco, quando tá na piscina, quando tá na praia. Então, assim, a gente tem várias possibilidades com essa cerveja. Tu pode fazer... É porque, assim, a gente não tá falando de um produto que é homogêneo. A gente tá falando de um produto que ele vai se transformar em vários. Tanto eu vou fazer uma cerveja selvagem dela. Assim como eu quero fazer uma cerveja dela saindo em massa. Quero, tipo, talvez ser a primeira cerveja de massa dessa visão da coisa linda para cervejas que sejam de terroir, mas que podem chegar pro público comum também, né? Porque pra gente é difícil fazer uma cerveja mais simples, né? E nesse caso a gente fez algo que é totalmente inusitado. Não, é absolutamente importante tangibilizar, criar um produto que possa cair no gosto do consumidor médio. Como você falou, o sommelier fica maravilhado porque é um negócio que ele não espera. Mais importante do que o sommelier, que é o nicho do nicho, do nicho, do nicho, do nicho, gente, vamos falar em vender para 98% das pessoas que bebem outras coisas, né? Que bebem outras cervejas, então... Exato. Talvez isso seja o grande pulo do gato. Vamos ver. Sim, sim. Finalmente a gente tá chegando numa receita que ela tem tudo para chegar na boca do povo. A gente pode fazer essa cerveja para ela ser uma cerveja barata, simples de tomar e tu beber na praia, sabe? Tipo, a conversa que de vez em quando a gente tá tendo é: por que a gente não bota essa cerveja numa latinha e tenta vender ela num valor de abaixo, sabe? Tipo, que fique abaixo dos seus 15, 20 reais numa lata. Não precisa ser uma 475, ou 473, mas que seja 330 e que seja abaixo de 10 reais pra gente chegar lá, de repente, e virar a cerveja sensação do verão. O ano que vem é o ano da Titia, não é mais ano da Lager. É isso aí. Muito bom. Aí vamos deixar então uma pergunta capciosa. Eu ia falar caprichosa, que é uma pizzaria aqui, não, mas é capciosa. Para os nossos ouvintes ficarem pensando, e eu, na hora de pensar nessa pauta, fiquei pensativa. Claro que eu fiquei pensativa. Será então que a gente não devia estar plantando milho e não lúpulo? Levantei essa bola pra tu cortar, hein, cara. Porra. Quando eu li essa pergunta, eu achei, meu Deus, que sensacional essa pergunta, que eu acho que foi a melhor da nossa lista. Porque, de certa vez, eu já fiz essa afirmação e teve gente que em grupo de sommelier queria comer o meu fígado. Porque eu falei, eu acho que esse mundo de dinheiro que a gente tá gastando em desenvolver lúpulo, a gente poderia estar gastando em milho.
E por que eu tô falando isso? Porque existe um raciocínio que é muito simples, que é o seguinte: para cada milho vai virar um malte, no mínimo. Para cada malte, uma cerveja. Então a gente tem aqui algo que, primeiro, né? Cada tipo de milho vai virar um tipo de cerveja, ou vai ser uma cerveja diferente. E de cada milho a gente pode ter realmente um estilo, assim como a gente tem estilos que são endêmicos de algumas cidades, porque lá a variação do malte é tal, ou é feita de tal maneira. E com milho a gente tem a possibilidade de fazer isso. Porque, por exemplo, né, aqui em Santa Catarina tem uma cidade que se chama Anchieta e é perto da divisa com o Paraguai e a Argentina. E lá está ocorrendo um processo muito interessante de denominação de origem para produto. E esse produto é o milho. Em Anchieta, eles têm mais ou menos 300 tipos de milhos diferentes plantados na região. E milhos que só são produzidos lá e produzidos de uma maneira tal que só fica daquela forma lá. Então, qual foi a conversa que eu tive, inclusive com o pessoal do Sebrae que está fazendo esse projeto? Vamos ensinar essa galera a fazer cerveja, vamos ensinar esse pessoal a fazer malte. Porque imagina se aquela cidade que tem diferentes tipos de milho começa a produzir um tipo de cerveja que só sai com o malte de lá, né? Então, a gente, enquanto indústria, a gente procura inovação. E inovação em termos de agricultura, hoje em dia, não é mais possível fazer essa conversa sem pensar em SG, sustentabilidade, né, em orgânico e tudo mais. E aí tem o pulo do gato, porque é o seguinte: esses milhos rústicos, ancestrais, eles já foram adaptados por milhares de anos pelos povos originários. São milhos que estão adaptados, inclusive, ao clima e ao solo de cada local. Então a gente tem ali um tipo de cereal que ele vai se transformar em malte, mas ele pode ser um malte, inclusive, orgânico, produzido pela agricultura familiar, de forma biodinâmica, orgânica e tudo mais. Enquanto do outro lado da mão a gente tem o lúpulo, que é uma planta invasora que precisa ser iluminada e criada a pão de ló. E ainda assim são variedades que não são variedades brasileiras. São produzidas nacionalmente, mas não são variedades brasileiras. Então, assim, a gente está gastando muito dinheiro em lúpulo e eu não estou dizendo que isso está errado. Eu acho extremamente importante. Eu sou um cara que há 2, 3 anos só uso lúpulo nacional e catarinense. E eu acho que todo cervejeiro deve fazer o esforço de usar os lúpulos nacionais, porque eles também são importantes para a gente caracterizar um produto nacional. E eu sou, assim, extremamente apoiador da produção agrícola, orgânica, familiar. Então, assim, a gente está olhando muito para o lúpulo e não está olhando para o milho. A gente poderia estar olhando para o milho assim como a gente está olhando para o lúpulo. Então, assim, né, eu não quero entrar na polêmica de dizer que a gente não deveria gastar esse dinheiro do lúpulo. Tem que gastar. Mas a gente deveria estar gastando o mesmo dinheiro na produção de malte de milho. E eu acho que a gente está começando a observar isso. Aqui em Santa Catarina, a gente tem contato com a Ipagre, que viu esse projeto do milho virar malte e ficou extasiado, porque o pessoal às vezes faz esses produtos. Deixa eu ver, eles perdem 7 anos para construir uma variedade de milho local. E quando eles viram que a gente transformou isso em malte, eles ficaram assim: nossa, olha só como a gente pode transformar a vida do agricultor familiar, dando a possibilidade dele vender esse milho para transformar em algo com maior valor agregado. E assim a gente pode fazer com os milhos rústicos. Então a gente tem uma possibilidade, né, de envolver comunidade rural que já está estabelecida e já sabe trabalhar com esse milho para dar um valor maior para esse tipo de produto e a gente também poder fazer produtos novos que podem ser passíveis de exportação. Só que vale um disclaimer, a gente está falando isso agora, mas isso é um negócio para acontecer, né, e se consolidar na próxima década, né? A gente não está falando de, tipo, no próximo final de semana eu quero uma titia lá no tap do bar onde eu vou. Não é assim que acontece. Eu acho que a conversa que a gente está começando agora, e que a coisa linda começou em 2020, quando começou a ir atrás de milho, agora que está indo pro copo, agora que a cerveja chegou no copo, né? E os resultados são maravilhosos, são muito interessantes. Então, eu acho que a gente perdeu muito tempo em não dar atenção ao milho. E a gente precisa, com urgência, prestar mais atenção nas coisas que são nossas, e não necessariamente só do que é de fora. Falou bonito pra caralho. Eu gosto desse menino, rapaz. Eu gosto desse rapaz. Nossa, a Giane, minha esposa, adora quando eu dou uns discursos mais políticos, assim, ela fica... Ai, meu Deus do céu, que legal. Daí ela fica toda apaixonada. É assim, ó, boa forma de deixar ela mais apaixonada. Ih,
rapaz, ó. De refrescar o amor, né? É, Então, mas aí é que tá, o problema é o público-alvo aqui não está funcionando, não somos Jane, Leandro. Então, se for a Jane barbuda. daí só dá lá os tiozão barbudo com o lúpulo tudo. Ah, putz, merda, fiz lá, tatuei o meu braço todo de lúpulo e agora tá dizendo que tá tudo errado. A gente tem que lançar o surra de milho, é isso que a gente tem que fazer. Entendi. Já tá na fila o surra de malte, depois o surra de milho. Não. É, E a gente não é contra o milho, não, que fica claro, a gente já falou muito de milho nesse programa, a gente não é contra o milho, não. Mas é realmente assim, é uma parte que a gente. Foi o início do nosso programa, né? A nossa Claro. coisa do vira-lata, né? De puta, a gente é colonizado, o Brasil, então, é extremamente. O Brasil não tem roupas características brasileiras, tirando o sul, que tem um pouquinho mais disso, né? Ali com a galera da bombacha e tal, mas não tem roupas características da América. pouca coisa. Tirando isso, nem isso a gente tem. Já isso vai pro Peru, você vai pro Paraguai, Uruguai, aí tem um pouquinho mais ali, né? Mas é isso. Já que você falou que a cerveja chegou no copo, eu vou puxar isso de gancho, porque a gente quer falar sobre o perfil sensorial da Titia, sobre sensorial base, já que, porra, tem 300 tipos de milho diferentes, então que 300 tipos sensoriais é esse? Rápido, em 60 segundos. 60 segundos o cara tem um infarto, morre, tá ligado? Tipo, eu não consigo responder, tá ligado? E quais seriam as possibilidades de adições na receita para ela ter novos sabores? Essa segunda pergunta ela é extremamente fácil de responder, porque já existe uma cultura disso, né? Uhum. Como eu te falei, o que eu tô tomando hoje é uma frutilhada. E o que é uma frutilhada? É uma titia com fruta. Uhum. Ponto. Né? Então, a variação mais comum que a gente tem dela é exatamente quando é com fruta, é frutilhado. Né? Então, a gente já tem uma variação natural que é muito interessante. E ali a gente varia brincando com as frutas e ervas nacionais que a gente tem para usar. Então, por exemplo, a gente fez a primeira que ganhou a medalha agora no Sul, no Regional Sul Brasileiro da Abracerva. Ela ganhou medalha usando goiaba, erva doce e anis estrelado. Uhum. Aí a gente fez uma outra variação com framboesa, e uma com framboesa e semente de amburana, e outra com casca de cacau. E por que a gente fez isso, por exemplo? Porque existia uma bebida que deu origem ao nome de chocolate. A palavra chocolate, ela não surgiu de um doce, ela surgiu de uma bebida. Até tem o Mesocast, que é outro podcast que fala sobre a história sul-americana. No episódio passado, eles estavam falando sobre a história do chocolate, eles estavam explicando que o chocolate, na verdade, era uma bebida. E essa bebida tinha o nome de cacauaque, que era uma bebida que levava o cacau em pó, que era feita com água ou suco de milho. Né? Então a gente vê que o suco de milho está envolvido até com essa história do cacauaque. Então a gente acabou fazendo um cacauaque com framboesa. Tá ligado? A gente acabou fazendo essas variações. Então, assim, só dentro dessa história da frutilhada, a gente tem as variações, e daí essa fruta vai se incorporar ao sabor da cerveja base, que é a Titia, né? A Titia contemporânea. E como é que é essa Titia contemporânea, né? Ela tem, vamos dizer assim, primeiro, né, características, né? Ela sempre vai ser um palha ou levemente dourado, avermelhado, dependendo do tipo de milho na cor. Sempre vai ser uma cerveja bem turva, né? Ela tem uma formação de espuma muito bonita. Ela se mantém por bastante tempo aqui, já está muito tempo no copo, mas ela se forma muito bonita, uma espuma bem persistente, o que é difícil para uma cerveja ácida, mas acontece. Aí ela tem, na estrutura de corpo, um corpo muito leve, muito baixo, mas como a turbidez acontece com muita força por conta da quantidade de pó que sai, né, na produção da cerveja com o milho, porque eles farelam muito, ela tem uma cremosidade que é muito alta. Então ela dá uma sensação de boca cheia, mas ao mesmo tempo ele é muito leve, ele é muito seco, porque ela também tem um corpo muito baixo por causa do milho. E quanto a aromas e sabores, é muito interessante e, de certa forma, algo difícil de explicar, porque ele não tem o gosto de milho que a gente esperaria dessa cerveja, né? Ele tem na base um gosto de, vamos dizer assim, como se fosse um frutado que lembra de
fundo, uma pamonha doce, sabe? Mas é muito de fundo, ela não tem gosto de milho, ela tem gosto de tipo uma pamonha doce em forma de líquido que tá ali com carbonatação. E é difícil de explicar. Mas ao mesmo tempo, me parece muito interessante ver que é um frutado, que não chega a ser um esterificado muito forte. Daí tu traz uma sensação de fruta, né? Principalmente frutas cítricas amarelas. Isso vindo do malte, porque quando a gente trabalha com as leveduras, daí a gente pode mudar esse perfil como um todo. Mas essa é a sensação que vem do malte, né? Porque a gente está aqui falando só quando a gente tem um perfil de neutralidade da levedura e essa principal ação do sabor e aroma viria do malte, né? Então é muito difícil de descrever, porque tem um sabor e aroma que é muito típico disso aqui mesmo. Então, a gente vai precisar ampliar, né, o vocabulário para se descrever esse tipo de cerveja. Interessante. O que tu fala, Lud? Tu lembra, assim? Cara, eu me lembro... Vamos botar aí que você trouxe uma garrafinha de 500ml e a gente teve que dividir com todo mundo que tava na mesa. Então pode mandar outra pra cá, manda o Pix e manda outra pra cá. Mas eu lembro da presença das especiarias, né? Da erva doce, o cheirinho da erva doce, um gostinho da erva doce lá no fundo, assim, muito agradável. Ainda falei que, pô, me deu a memória na casa da minha avó. Minha avó sempre usava uma erva doce na broa de milho, ela ainda fazia assim, em cima da massa, que era pra soltar, deixar o grão cair, mas ao mesmo tempo já liberar que o grão não caísse inteiro, entendeu? Então, maldosa, dona Nenete, maldosa, tá viva, graças a Deus. Não, e nesse movimento ela também friccionava a semente e ela abria, né? Exato, que era pra semente entrar lá na massa e tal, não sei o quê. Então me deu essa memória da erva doce, mas muito agradável, assim. Nada enjoativo, uma cerveja muito leve, muito fácil de beber realmente, uma espuma de formação bacana. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver. Me lembra o teor alcoólico dela, que me escapou. 4,2. Olha que perigo, meus amigos. Nossa senhora. Toma e nem vê isso, hein? Segura um churrasco inteiro. Tu imagina tomando isso no copo Stanley. Ih, rapaz! Ai, gente, é pra fazer uma farra. Aí, então, vamos aproveitar que a gente tá nesse lugar falando de sensorial e vamos soltar o áudio da Bárbara Mortol. Se eu falei errado, Bárbara, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Da cervejaria Cairós, também aí de Florianópolis, Santa Catarina, que também produziu uma colaborativa aí com a Coisa Linda pra sair essa primeira aí. Ela falou sobre o sensorial da cerveja. Oi, aqui é a Bárbara da cervejaria Cairós. Bom, fazer a Chicha nos trouxe várias grandes surpresas e a parte sensorial com certeza foi uma delas. A gente produziu um estilo aqui que a base foi uma sour, né, um mosto acidificado. E o que a gente sentiu aqui do perfil sensorial foram notas aromáticas super complexas, elegantes, assim, e mais adocicadas. Então, um certo floral, uma baunilha. Então, foi um grande atrativo aí para a cerveja que a gente produziu. Agregou bastante. Outro grande fator aí que a gente teve foi um corpo surpreendente mesmo, um corpo bem aveludado, que trouxe um equilíbrio muito legal para a cerveja. Acredito que para outros estilos esse corpo possa agregar muito. Imagina uma IPA ou outros estilos que a base seja uma sour, vai trazer um equilíbrio muito bom. E a estabilidade de espuma também foi uma ótima surpresa. A gente sabe que estilos acidificados não têm uma estabilidade tão legal quanto outros estilos. Então, essa cerveja teve uma estabilidade de espuma muito boa. Então eu tô muito ansiosa para novos testes de novos estilos, eu tô muito ansiosa porque esse malte de milho pode agregar aí para o universo cervejeiro e tô querendo fazer novos testes para já. Cara, ouvindo esse áudio aqui da Bárbara, a primeira coisa que me fez pensar, e também na sua descrição, Diego, e da sua também, Lud, é esse corpo que vocês falam, aveludado, leve, lembra um pouco quando se usa a aveia para trabalhar ali a cerveja, tipo uma oatmeal, para fazer ter uma pegada ali um pouquinho mais de aveia? Então, é bom tu ter falado nisso, porque, vamos lá, né? Quando a gente fala de Chicha contemporânea, a gente tá falando da tecnologia mais contemporânea para fazer cerveja, né? Uhum. E quando a gente tá querendo ter uma eficiência de mostura ou modificação de açúcar numa condição ideal, né? A gente sempre vai pensar que necessita de enzimas especiais ou interessantes para se fazer essa mostura. O milho, ele é, vamos dizer assim, deficiente nessas enzimas.
Então, na Titia contemporânea, a gente está acostumando a usar trigo, malte de trigo, e também a gente, né, a receita peruana fala em malte de trigo, né? Enquanto na nossa, que a gente fez ali com a Kairos de forma colaborativa, a gente usou, além do malte de trigo, aveia laminada e trigo laminado, tá? Esse uso ele veio por conta da produção de cerveja selvagem. Entendi. Mas caiu muito bem nessa cerveja também. E daí o que acontece? Ela lembra muito uma cerveja de trigo, porque obviamente tu tá falando que tem ali quase 49% só de malte de trigo. Na verdade são 45%, mais ou menos. Mas é interessante que, tipo, esse corpo, essa sensação que tu tá falando, que é da aveia, ou que pode vir do trigo, realmente ele tá lá. Entendi. Mas só que a presença do milho tira todo o corpo daquela cerveja pesada do trigo alemão, sabe? Então, tipo, ele parece assim que é um casamento perfeito entre aquela cremosidade extremamente agradável de tomar, mas ao mesmo tempo um corpo que é de uma lager. Rapaz, tô muito curioso. Sabe? Que é um corpo, assim, extremamente leve, limpo, fácil de beber, sabe? Eu me vejo tomando ela na praia com muita... Assim, é bizarro, sabe? Tipo, o pessoal chegou lá e, assim, o pessoal não parava de tomar, porque a drinkabilidade dessa cerveja é algo, assim, que tá fora do comum, fora do comum. Cara, eu vou deixar uma provocação aqui que vocês estão dando nó na cabeça da galera do puro malte, hein? É puro malte de milho. Isso é... Meus amigos, o que está acontecendo no mundo? Pare que eu quero descer. Já pensou nisso? Aqui é uma cerveja puro malte de milho. Pá! Cara, pra mim esse era o nome que tinha que ser o nome da cerveja. Acabou, foda-se. Vamos bater na porta do mapa? Mapa, vem cá. Mas tu pode botar aqui a cerveja puro malte de milho, desde que faça puro malte de milho, né? Não, eu entendi, mas é que, você imagina, é bater na cabeça. Se chegar pra falar assim, essa aqui é uma cerveja puro malte, pausa dramática, de milho. Cara, tem gente que vai deitar no chão, vai em posição fetal. Não sabe o que fazer com isso. Não, tu sabe que essa cerveja que a gente fez, a gente colocou 51% de malte de milho exatamente para que na descrição da cerveja que vai lá na frente esteja cerveja de milho. Na frente da garrafa. Tipo, e foi muito engraçado porque teve um colega que ele olhou assim para mim. E aí, como é que tu vai explicar que agora o milho é bom? Então, sempre dá esse nó na cabeça, mas é uma cerveja que, cara, a gente sempre quer fazer a polêmica do milho, né? E é algo que isso nasceu com o crescimento da cerveja artesanal, porque a gente, para fazer um contraponto às cervejas standard, né? A gente criticava o uso de milho. Olha só, quem não fez isso? Eu fiz. Tipo, de dizer, pô, essa cerveja aí é uma droga porque tem milho. E a gente nem se dava conta na época o quão provinciano a gente era, né? E colonizado a pensar e falar isso. E hoje, tipo, 20 anos depois, a gente começa a repensar isso tudo e trazer o milho pro palco principal do jogo. Então é muito absurdo tu jogar numa garrafa daqui a pouco lá puro malte de milho. Tipo, é como tu falou, cara. Muito bom. Vai se jogar no chão e dizer, meu Deus, não sei o quê. Vai deitar em posição fetal e ficar sentado assim, meu Deus, puro malte de milho, o que tá acontecendo com o mundo? Sabe, se balançando. Eu achei muito engraçado uma frase que o Cláudio, que é um dos fundadores da Kairos, falou, depois de tomar essa cerveja, ele falou assim, ele tomou a cerveja, parou em silêncio, assim, uns 2, 3 segundos, aí ele pegou e falou assim, tu vê, né? Eu comecei a fazer cerveja artesanal porque eu reclamava das cervejas de milho. E agora eu descobri que o problema não era o milho. Cara, lindo, né? Tipo, poético. O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou. Cara, primeiro eu quero te agradecer bizarramente por essa participação, por essa mais uma aula e valorizando o milho. Descobri que, com essa aqui eu concluo que realmente Halloween é o caralho, é vivo o dia do Saci. É isso aí. É isso aí. Brigadaço, valeu. Muito obrigado mesmo, Diego. O prazer é meu. E um abraço aí pro meu amigo Henrique, que daqui a pouco eu tô vendo ele pelo retrovisor. Porque hoje eu ainda estava escutando um programa do Surra de Lupo, por isso que eu tô mordido. Porque daí era um programa do sei lá o que, do tempo da paciência. Ele falando, ei, não, porque a Bia e o Diego vão lá não sei onde, né? Aí eu, desgraçado. Meu Deus. Não espera por esperar, nós estamos chegando, danado.
Querido, muito obrigada mais uma vez. O Diego, que é quase um terceiro elemento aqui, né, cara? Um pauteiro. Quando eu falei pra ele, tu é meu melhor pauteiro, rapaz. Ele caiu na gargalhada, me mandou o áudio rindo e tudo. Então, muito obrigada mais uma vez por esse papo. Foi sensacional a gente começar a descobrir a Titia. Manda o Pix e manda mais uma caixinha de Titia pra cá. É isso. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Valeu, nega. O prazer é meu. E vamos encerrar o programa agradecendo aos nossos mecenas que nos ajudam a manter o que, Lud? Criativa, sacada arrumada. Conteúdo incrível toda semana. E hoje eu quero agradecer ao Lucas Luciano, nome de dupla sertaneja, né? A Rosilene Alves de Sá, ao Thiago Reis, ao Will Fox, ao Edson Carvalho e a Flávia Picoloto. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. E até semana que vem. Até a Titia que vem. Puta que pariu. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.